Shalom, graça e paz, amém? Eu estava falando esses dias aqui que eu ia contar o meu testemunho, o que Jesus fez na minha vida, o que fez me tornar hoje. Vamos lá. Eu sei que muita gente é transformado dentro da palavra do Senhor, muita gente se converte, mas amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, eu vou contar o testemunho que Jesus fez na minha vida. Há 2 anos atrás, eu vivia sentindo muitas dores abdominais. Eu ia pro médico, aí falaram que era gases presos e voltava para casa. Tomava um medicamento, voltava para casa. Porém, do lado da minha casa aqui, tinha uma célula. A célula era Maranata na época. E nessa tinha um pastor chamado Juca, que é uma bênção na minha vida. E eu glorifico o nome do Senhor por ter colocado ele na minha vida para me ajudar. Então vamos lá. Ele começava a me chamar para vir para a célula dele. E eu sempre dava as costas, eu falava que não, porque eu não acredito em nada, que eu acho que é tudo mentira, que é tudo balela, enfim. Chegou um certo tempo que eu comecei a ir mais vezes no médico, tomar a injeção. Aí tudo bem. Aí chegou uma hora que o médico falou assim pra mim: olha, Evandro, você tá com hérnia inguinal. E aí eu peguei a guia, fui até o CREI, no centro de São Vicente, e aí ele falou que era pra mim de jejum, né? Aí eu cheguei lá, era 8 horas, 7 horas mais ou menos. Quando eu fiz mais ou menos 6 horas de jejum, na hora que eu achava que eu ia operar, a médica chegou e falou assim: Evandro, infelizmente não temos roupa cirúrgica para colocar em você para fazer essa cirurgia. Aí eu, tudo bem, né? Saí indignado, né? Reclamando, murmurando. Aí eu voltei para casa. Aí marcamos para outro dia. E nessa que a gente marcou para outro dia, fiz todo o procedimento. Quando eu achei que eu ia fazer essa cirurgia, aí ela falou assim: Evandro, infelizmente não temos vaga para te transferir para o hospital da linha vermelha, que era quando eu tinha inaugurado, né? Aí eu fiquei indignado, saí revoltado. Aí ela falou assim: olha, se eu fosse você, faria uns exames de ultrassom para saber o que realmente você tem, porque não é normal você marcar 2 vezes e não operar. Aí eu, tá bom, vou marcar o ultrassom. Aí eu fui na clínica Remic, né? Eu fiz ultrassom, aí tudo bem, eu fiz ultrassom, aí examinou meu abdômen, examinou tudo. Aí o rapaz, que eu não lembro o nome dele, ele falou assim: Evandro, eu tô olhando aqui o teu abdômen, abaixo aqui, o inguinal aqui, você não tem nada. Você não tem nada. Aí eu, como assim não tem nada? Que estranho. Ele falou: ó, você não tem pedra no rim, você não tem nada, não tem nada. Aí eu voltei pra casa. E aí eu comecei a sentir várias dores de novo. Aí eu fui parar no hospital do Rio Branco, no PS do Rio Branco. Cheguei lá, examinaram de novo e tudo. Aí falou assim: ó, eu não sei dizer o que você tá com ultrassom aqui e não tem nada. Olha, eu não sei. Aí tudo bem, eu voltei pra casa, né? Ela me deu medicamento pra aliviar a dor. Aí passou um certo tempo, o pastor Juca pegou e falou comigo assim: Evandro, e aí, meu filhão? Gostaria de vir pra célula? Deus tem uma palavra pra você. Aí eu falei: pastor, eu não acredito em nada. Eu comecei com a mesma ladainha: eu não acredito em nada. Me desculpa, mas eu não acredito nos pastores. Eu não acredito em nada na palavra. Eu já estava praticamente desistindo de Deus, né? Aí tudo bem. Aí ele falou assim: a gente tem a célula aqui, 8 horas, amém? Vai ser bem-vindo, Deus vai falar com você. Aí eu, tá bom, pastor, qualquer hora eu apareço aí. Aí eu falei, né? Qualquer hora eu apareço aí. Aí quando chegou numa terça-feira, era de dia, eu encontrei com ele: pastor, a célula é hoje, né? 8 horas, né? Aí ele falou: sim, é hoje. Aí eu falei: eu vou, amém? Eu vou, tá bom, pastor? Tá bom, eu vou. Aí ele: tá bom, filho, glória a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aí eu falei: beleza, pastor, tá bom, até a noite. Aí eu fui à noite. Quando eu cheguei à noite, né? Eu entrei, o pessoal: seja bem-vindo, me acolheu, ouvi a palavra, né? A palavra, eu não sei não, né? É Deus. Aí eu sentia uma palavra dentro de mim assim, né? O pessoal contando testemunho e tudo. Aí a palavra foi entrando no meu coração. E aí quando chegou no final da célula, né? Ele pegou e falou assim: filho, a gente gostaria de saber se você quer entregar o coração a Jesus. Eu falei: pastor, olha, desculpa, mas eu sou um católico desviado, eu sou um católico afastado, eu não acredito mais em nada,
sabe? Eu não tô acreditando mais em nada. Ele, filho, você entregar o coração a Jesus, você não vai virar evangélico. Jesus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. E ele vai te curar, em nome de Jesus. Aí você gostaria de entregar o coração a Jesus? Aí eu falei assim, eu não vou virar evangélico? Ele, não, você vai entregar o coração a Jesus, ele que vai fazer a mudança na tua vida. Aí tudo bem. Aí eu entreguei o coração a Jesus, os irmãos fez a oração em volta de mim, começaram a interceder sobre mim. As minhas pernas começou a tremer. Foi mal benção. Aí eu fiquei com medo, fiquei tremendo. Aí tudo bem. Aí depois, o pessoal aplaudiu, deu glória a Deus. Aí, no outro dia, tinha o culto da cura e libertação, que é a Igreja Batista Pentecostal Missionária, a qual eu amo, a qual eu louvo a Deus por ter ela na minha vida. E tudo bem. Aí quando eu entrei lá no culto, né, o pastor foi, me chamou e tudo. Aí, amém. Aí eu entrei na igreja, os irmãos falaram, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aí eu, obrigado. Eu fiquei na última cadeira. Lá em pé. Aí tudo bem. Aí começou a cantar o louvor. Eu não lembro qual louvor que era, mas o louvor começou a cantar. E eu fechei os meus olhos, as luzes se apagaram. Irmãos, fala mais sobre camada, tu carai, pecatamolo, chui, se papapá, tu clamaneia. Olha, irmãos, irmãos, quando eu fechei os meus olhos, eu senti, irmãos, uma paz maravilhosa que eu nunca senti na minha vida. Então eu senti, sabe, um abraço me apertando, um abraço caloroso. E ali eu comecei a sair, aí comecei a chorar. Pensa que nem eu desabei, tava chorando igual uma criança. E nem velório eu chorava. Eu era tão coração duro que eu não chorava em velório. Então, o que acontece? Ali eu senti uma paz maravilhosa. Uma coisa sobrenatural. E aí, quando acabou o culto, subimos no púlpito, o apóstolo foi orar por mim. Aí ele falou assim, você crê que você vai ser curado? Aí eu falei assim, pastor, eu não creio em nada. E contei a mesma historinha. Aí ele falou assim, Jesus vai te curar e você vai subir aqui e vai contar o teu testemunho, amém? Eita, câmara, tocou, teirá, vai, pra todo seu teca. Aí eu falei assim, tá bom, pastor, tá bom, tá bom. Aí ele falou assim, eu vou orar por você. Aí ele orou por mim. Aí ele falou assim, vem 3 cultos seguidos. Aí, amém. Aí eu fui 3 cultos seguidos. Domingo, quarta e domingo. Aí chegou na segunda-feira, eu tava de folga. Quando chegou na terça-feira, para a honra e glória do Senhor, quando eu tinha ido no banheiro urinar, terminei de urinar. Aí, irmãos, saiu 2 pedras no canal da urina. Desceu rasgando, não saiu sangue nem nada. Então eu tirei aquelas pedras, lavei, parecendo um pedaço de garrafa de cerveja. Para a honra e glória do Senhor, comecei a gritar, Deus existe, eu fui curado, Deus me transformou, eita glória, comecei a glorificar o nome do Senhor. Aí tudo bem, aí quando chegou na célula eu contei o testemunho, quando chegou no culto, era para me contar, eu não contei, tremi, amarelei. Mas irmãos, tá acabando o vídeo, mas eu vou concluir aqui. Irmãos, o divisor de águas da minha vida foi o encontro com Deus. Ali Deus me usou como Tomé. Quem não foi para o encontro com Deus, vá. E você tem que desejar antes o que você precisa ser mudado. Eu pedi muito a Deus o que eu queria ser mudado. Eu falei, Senhor, se o Senhor coloque a brasa na minha língua, assim como o anjo fez, coloca a brasa na língua de Isaías. Eu não quero falar mais palavrão, eu quero me libertar da pornografia. Então no encontro com Deus, ele me usou como um Tomé, porque eu zombava quando a mão virava para trás, quando a gargalhada começava, quando os palavrão saía, e aí tinha sobre o inimigo dentro de mim agindo de uma forma, falando, ele é meu, ele não vai sair daqui, aquela gritaria toda. Eu caí 3 vezes desmaiado, acordei, e para a honra e glória do Senhor, eu glorifiquei o nome do Senhor, eu falei que Deus existe, Jesus é todo poderoso, e lá, com a minha emoção inteira, eu me batizei nas águas. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou servo do Senhor. Eu amo Jesus. Ele é tudo na minha vida. E sem a presença dele, não é nada para mim. Glorifica o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a vocês. E se quem tiver testemunho, conte
para honra e glória do Senhor. Glorifica. Amém?